O título da quarta semana é A Plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E o título da segunda-feira é A Suprema Grandeza do Poder de Deus na Igreja. O versículo, Efésios 1:22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, pois hoje podemos desfrutar das Tuas palavras, da Tua graça, desfrutar da Tua misericórdia. São as Tuas misericórdias a causa de nós não sermos consumidos. Por Tua misericórdia, nós podemos seguir Te servindo. Nós não temos força em nós mesmos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. É o Senhor quem peleja, é o Senhor quem está à nossa frente. Aquele que tem todas as coisas debaixo dos pés, aquele que é o cabeça da igreja. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por Teu chamamento, por hoje sermos parte do Teu corpo, parte da Tua igreja. Encabeça-nos nesse dia, amado Senhor, para que não façamos a nossa vontade, não façamos as coisas de acordo com o nosso entendimento, mas façamos de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu coração. Não queremos nos mover, Senhor, sem o Senhor ter se movido, sem a Tua direção, pois Tu és o nosso cabeça. O Senhor tem a primazia em todas as coisas. Por isso, Senhor, a cada dia, com a Tua palavra, Tua graça, Tua misericórdia, que o Senhor nos encabece, para que sejamos servos úteis a Ti, servos que Te trazem de volta. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa segunda-feira é A Suprema Grandeza do Poder de Deus na Igreja. Então, é uma pequena revisão de um dos itens que nós vimos na semana passada. No capítulo 1 de Efésios, no versículo 18, Paulo fala: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então veja, irmãos, são 3 itens que Paulo disse que nosso coração precisa estar com os olhos iluminados, abertos, para que nós vejamos, não de uma maneira, simplesmente uma maneira terrena, mas que nós vejamos de maneira espiritual. Para termos acesso ao mundo espiritual, precisamos de espírito de sabedoria e revelação, precisamos que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Aí, irmãos, nós vamos ter mais visão sobre a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e principalmente da suprema grandeza do seu poder para com os que creem ou os que cremos, né? Isso é muito importante. É a nossa fé que extrai o poder de Deus e torna esse poder eficaz na nossa vida e principalmente na vida das pessoas que nós contatamos. Aqui Paulo fala da suprema grandeza do poder de Deus e ele fala da eficácia da força do seu poder. Logo em seguida ele mostra um exemplo, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então uma coisa é a suprema grandeza do poder de Deus. Isso está com Deus, irmãos. Então aqui ele exerceu esse poder em Cristo. Então a eficácia da força do seu poder, Cristo experimentou a eficácia da força do poder de Deus quando foi ressuscitado e quando pôde assentar-se à direita do Pai nos lugares celestiais. Então Deus, irmãos, Ele quer usar o seu poder em nós. O que nós precisamos é de fé para extrair esse poder, para que o poder de Deus seja eficaz na nossa vida. Aí nós vamos tocar o poder de Deus e transmitir esse poder para as pessoas. Aí quando nós saímos para pregar o evangelho, para orar com as pessoas, ou mesmo nas redes de cuidado, quando nós estamos apacentando os irmãos, esse poder que nós tocamos
ele é dispensado para os irmãos, para as pessoas nas ruas. Então, aqueles que estão precisando ser curados. Semana passada nós vimos o exemplo da mulher em Lucas 8. Ela padecia 12 anos de uma hemorragia. Inclusive, ela foi ter com o Senhor sangrando, irmão. Você percebe ali que quando ela toca na orla da veste, diz que imediatamente se estancou a hemorragia. Então veja, irmãos, aquela mulher precisava ser curada. E aquela mulher experimentou o poder de Deus. Então aí fora as pessoas também precisam ser curadas. Só que aquela mulher, ela precisou de 12 anos para perceber que nada no mundo físico conseguiria curá-la. Então ela gastou todo o seu dinheiro, todos os seus pertences, seus haveres com os médicos e ninguém conseguiu fazer nada por ela. As pessoas aí fora, irmãos, também. É quando elas tocam o poder de Deus, que flui através de nós, que essas pessoas então encontram, irmãos, a cura para problemas físicos, problemas da alma, problemas espirituais. Por isso nós, que somos membros do corpo de Cristo, precisamos aprender através do Espírito, através do cabeça, pela fé, a extrair o poder de Deus. É isso, irmãos, que faz com que todas as coisas sejam encabeçadas por Cristo. Por quê? Porque o versículo 22 diz: pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Essas duas frases, elas dizem a mesma coisa, mas elas de certa forma, irmãos, elas parecem um pouco contraditórias. Por quê? Fala assim, se ele já pôs todas as coisas debaixo dos pés, por que então ele precisa, para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele precisa da igreja? Você percebe? Então, aqui no Alimento Diário, na página 58, no segundo parágrafo, explica um pouco desse sentimento e passa também para nós um sentimento do que nós precisamos fazer. Então diz assim, por que há essa repetição? Porque a primeira frase se refere ao que já aconteceu posicionalmente. Isto é, Cristo ressuscitou pelo poder de Deus, foi colocado acima de todo principado e poder e está assentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Consequentemente, todas as coisas estão debaixo de seus pés. Entretanto, isso não significa que disposicionalmente todas as coisas lhe estão sujeitas e estão debaixo de seu encabeçamento. Por isso a frase, para ser o cabeça sobre todas as coisas, é algo que depende dos membros de seu corpo. Portanto, embora todas as coisas já estejam debaixo de seus pés, ele ainda precisa de um passo, de uma operação, para fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Por isso, Deus Pai o deu à igreja. É a igreja que dará início ao processo de encabeçamento. Pela fé na palavra profética, aprendemos a ser obedientes e a obedecer a palavra de Deus. E imediatamente passamos a viver debaixo do governo de Cristo, nosso Senhor. E Ele passa a dirigir nossa vida. Quando o processo de edificação da igreja terminar e o encabeçamento de Cristo sobre sua igreja, seu corpo, se completar, todas as coisas lhe serão sujeitas. Então, o que quer dizer isso, irmãos? Veja, muitas coisas na Bíblia, você vê, por exemplo, que o Senhor já tratou na cruz. Então, o Senhor na cruz, ele tratou com o ego, com a nossa vida da alma, com o pecado, mesmo com Satanás. Então, isso é posicionalmente. Quer dizer, o Senhor, vou dar um exemplo, é como se o Senhor já tivesse dado a sentença sobre tudo isso. Agora, todas essas coisas, elas ainda nos incomodam. Então nós ainda temos problema com o pecado, com o ego, mesmo com Satanás. Por quê? Porque ainda, apesar do Senhor ter dado a sentença, falta executar o julgamento. A realidade, irmãos, da obra do Senhor na cruz está no nosso espírito. Quando o Senhor voltar, aí, irmãos, finda todas essas coisas, de fato, não é? Então hoje, o que o Senhor está fazendo? Apesar de todas as coisas estarem debaixo dos seus pés, Ele, encabeçando a igreja, Ele leva essa realidade para todas as coisas, principalmente, irmãos, para o império das trevas, ali onde as pessoas estão presas. Então veja a importância de nós sermos encabeçados. Quando nós somos encabeçados,
quando nós estamos no Espírito, nós experimentamos a realidade da cruz de Cristo, do que o Senhor fez na cruz. E quando nós somos encabeçados, nós levamos para todos os lugares, inclusive a nossa casa, para todos os lugares que nós estamos, a realidade do reino de Deus, do encabeçamento de Cristo. Entende? Quando chegar então, no final, quando o Senhor tomar posse dessa terra, o encabeçamento está completo. Mas hoje, irmãos, as coisas ainda estão acontecendo disposicionalmente através da igreja. E esse encabeçamento, irmãos, ele também nos faz vencedores. Por isso hoje nós precisamos buscar a palavra de Deus, buscar ser preenchidos com a palavra de Deus, buscar que os olhos do nosso coração sejam iluminados, espírito de sabedoria e revelação, porque isso vai abrindo a nossa visão espiritual. Nós vamos entendendo melhor o mundo espiritual, as coisas de Deus, e entendendo melhor a nossa função dentro do corpo de Cristo. O título da terça-feira: o dispensar do Espírito nos membros do corpo de Cristo. E o versículo, 1 Coríntios 12, versículo 27. Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Muito bem, queridos irmãos, o título então da terça-feira: o dispensar do Espírito nos membros do corpo de Cristo. Na semana passada nós começamos a ver alguns aspectos do corpo de Cristo. Vamos ver mais aspectos nessa semana. Começando, irmãos, em 1 Coríntios 12, nós vamos ver mais alguns aspectos então do corpo de Cristo. Nesse capítulo, Paulo mostra essa realidade para os coríntios. É muito importante notar que quando ele começa o capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Por que então, irmãos, Paulo começa o trecho em que ele vai falar do corpo de Cristo dizendo isso? Porque nós, irmãos, depois da entrada do pecado, nós nos tornamos pessoas muito individualistas, pessoas muito egoístas. Nós tendemos a ver apenas o que é bom para nós. E quando você fala de um corpo, não dá para que os membros sejam individualistas. Muitas vezes, o braço vai sofrer por todo o corpo. Outras vezes, vai ser a perna. Então, Paulo, ele começa esse trecho mostrando que nós precisamos aprender a tocar o Espírito, a exercitar o nosso Espírito, e uma maneira muito prática, muito simples, e uma maneira também muito precisa de se exercitar o Espírito é invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, dizer Senhor Jesus, com fé, faz-nos tocar o Espírito de Deus. É por isso que ele diz, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. E alguém que está no Espírito não vai amaldiçoar a Jesus. Então antes, irmãos, ele fala essa verdade importantíssima. Todos nós, queridos irmãos, queridas irmãs, precisamos ter no nosso dia a dia a prática de, em vários momentos, invocar o nome do Senhor para beber do Espírito, para receber do Espírito, para estar no Espírito. Então, após ele ter falado isso, ele começa a falar, então, ele fala dos dons, ele fala do ministério, das operações. Esse trecho também é muito importante. Nós vamos tocar nele hoje. Aí no versículo 12, Paulo, ele começa a mostrar de fato o corpo. Ele diz assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, aqui ele está falando de um corpo normal, corpo humano. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Aí agora ele chamou sua atenção para o exemplo do corpo. Aí ele diz, assim também com respeito a Cristo. O que ele quer dizer com isso? Então, na página 59, segundo parágrafo, diz assim,
Cristo não é só a cabeça, mas também é todo o corpo. Deus fez de você um membro, mas você, como membro, precisa ser trabalhado com o encabeçamento, o governo e a obediência. Para quê? Para que Ele mesmo, Cristo, seja constituído em você, com todos os elementos da vida e natureza de Deus em seu interior, de modo que você, como esse membro, se torne a manifestação do próprio Cristo. Por exemplo, ao me ver, você vê o quê? Você vê Pedro, mas só a cabeça? Ou é tudo, cabeça e corpo? Também Cristo não é só a cabeça, Ele quer ser tudo, cabeça e corpo. O resultado do trabalho de Cristo em você é torná-lo um membro sob seu encabeçamento. Ele quer fazer de você um membro que viva Cristo, porque todo o corpo é Cristo. Se a cabeça é Cristo, a mão tem de ser Cristo, o braço tem de ser Cristo, as pernas têm de ser Cristo, ou seja, todos os membros têm de ser Cristo. Deus está fazendo esse trabalho em nós. Aleluia! Então, quando nós falamos, irmãos, de edificação do corpo de Cristo, é exatamente isso. É que os membros não sejam só membros individualmente, mas coletivamente sejam o próprio Cristo. É como exemplo, você não olha a cabeça de uma pessoa e depois olha o corpo e ele está diferente. A cabeça é a pessoa, o corpo também é. Então nós, irmãos, somos membros individualmente, sendo edificados juntos, para que quando houver então a edificação do corpo de Cristo, as pessoas elas vão olhar, elas não vão ver mais os membros individualmente, elas vão ver Cristo por inteiro, é a expressão de Cristo. É isso que Efésios 4, versículo 13 diz, quando ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Veja, quando nós lemos esse versículo, às vezes você pensa, então quer dizer que eu tenho que chegar à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja só, a gente sempre lê esse versículo pensando individualmente, pensando, eu não vou chegar nesse nível, mas nós nos esquecemos que a revelação que Paulo mostra é, eu não preciso chegar individualmente nesse nível. Esse nível é o nível da edificação do corpo de Cristo. Por isso ele fala todos. Então se você é o dedinho, você não vai ser o corpo inteiro. Mas se você é edificado junto com o corpo e o corpo cresceu, então você também cresceu. Você percebe? Então, tem irmão de 1 talento, tem irmão de 2, tem irmão de 5. Não é que o de 1 talento tem que chegar no de 5. O de 1 talento ele tem que multiplicar o seu talento. E aí juntos eles vão crescendo e se tornam, irmãos, a plenitude. Eles chegam à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então isso não é algo individual, que você vai chegar individualmente. Mas é algo que, sendo edificados juntos, nós chegamos até a volta do Senhor. Então, quando se fala em corpo de Cristo, não pense apenas individualmente. Quando se fala dos membros, aí sim. Mas quando se fala da edificação do corpo, irmãos, Deus está vendo Cristo por completo. Aí voltando para 1 Coríntios 12, o versículo 13, ele diz, irmãos, como Deus ele vai fazendo isso. Ele diz no versículo 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Como é que nós, irmãos, chegamos na edificação? É bebendo do Espírito, é invocando o nome do Senhor e nos enchendo do Espírito. Porque também o corpo, ele fala no 14, não é um só membro, mas muitos. Então esses muitos membros, eles começam a beber de um só Espírito, que é o Espírito Santo. Enquanto eles vão bebendo, eles continuam bebendo, e vai bebendo, bebendo, eles vão crescendo, irmãos. E esse crescimento
cada vez mais vai tirando a nossa individualidade. E aqui eu falo individualidade no sentido negativo, não é? Aquilo que não nos deixa ser um com o corpo. Então, conforme nós vamos bebendo, irmãos, conforme nós crescemos em vida, nós vamos deixando de ser individuais, de olhar só para nós mesmos, de querer fazer as coisas só para a nossa obra, para a nossa glória, e vamos cada vez mais, irmãos, sendo edificados juntos. Isso vai fazendo bem para todo o corpo. Por quê? Porque aquele que aquele membro que é um membro menor, talvez menos honrado, como Paulo vai discorrer depois, mais à frente nesses versículos, esse membro que é menor, que é menos honrado, na verdade ele vai ser mais honrado. Por quê? Porque ele está crescendo junto, ele não fica para trás, ele também chega naquele versículo 13 de Efésios 4. Por isso, irmãos, é tão importante nós entendermos esse conceito do corpo de Cristo. Senão nós sempre vamos querer servir individualmente, só se importando com nós mesmos, ou com a nossa visão, ou com o nosso serviço. Eu vou servir com aquele irmão, mas aquele irmão ele não sabe fazer nada direito, então o serviço fica ruim. Então é melhor eu servir sozinho. Essa não é uma visão de corpo, essa ainda é uma visão individualista. E nós, irmãos, nós estamos cheios dessa visão. Ou então você olha e fala assim, aquele irmão ele está servindo, eu vou competir com ele. Sabe, competição, ciúme, inveja, tudo isso, irmãos, não ajuda a edificar o corpo de Cristo, a nós sermos edificados juntos. Mas graças a Deus porque o Senhor tem nos dado do seu Espírito, irmãos. E beber do Espírito cada vez mais nos faz tocar na vida de Deus, ser enchidos com a vida de Deus, e isso vai lavando essas coisas negativas, essas coisas individuais que ainda há em nós e que nos atrapalham de ser edificados juntos. Lembre-se, querido irmão, se você foi salvo, se você foi salvo, você foi batizado para dentro do corpo. Você já é um membro do corpo. A questão agora é, você tem sido edificado junto com os outros membros? Você tem bebido do Espírito? Ou você ainda está na fase individual, naquela fase em que tudo é para você, que você serve melhor sem aquele irmão ou outro irmão, ou que você ainda tem preferências para servir com irmãos? Tudo isso, irmão, tá em nós, está em todos nós. Mas eu quero encorajar cada um de vocês, é bebendo do Espírito, irmãos. É vivendo no Espírito, é invocando o nome do Senhor, é sendo constituídos com a palavra de Deus, que essas coisas vão sendo lavadas de nós. Então eu encorajo a cada um de vocês, vamos invocar mais o Senhor, vamos tocar no Espírito, vamos receber a palavra com um coração puro, um coração que quer ser edificado. Você vai perceber, isso faz toda a diferença. É muito importante nós termos a visão do corpo de Cristo. Quarta semana. O título: Cristo, o ponto de partida e de união de todas as coisas. E o versículo Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira é Cristo, o ponto de partida e de união de todas as coisas. Então, nós ainda estamos vendo o último versículo do primeiro capítulo de Efésios, que diz que a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Sabe, irmãos, todos os termos usados na Bíblia são termos muitas vezes econômicos, são palavras, frases que, apesar de curtas, querem nos mostrar uma grande realidade, uma grande verdade. Então, esse final do versículo 23, né? A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha isso, irmãos. A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche. Esse daquele é o Senhor Jesus. Quando nós vamos para Colossenses e lemos o primeiro capítulo,
partir do versículo 13, veja, também nos fala do Senhor Jesus e ali também nos fala do corpo de Cristo. Então, a partir do versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora veja a partir do 15. Este quem? O Filho, Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, se ele é o primogênito de toda a criação, ele é o primeiro a ser criado. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então fica claro, irmãos, que o Senhor Jesus foi o primeiro a ser criado. E que através dele e para ele, aliás, por meio dele e para ele, tudo foi criado. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E o versículo 18, ele vai nos mostrando qual é o objetivo de Deus com isso. Ele diz: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Essa aqui é a realidade do encabeçamento. Você sabe que Cristo está encabeçando quando ele tem a primazia sobre todas as coisas. E essa primazia, irmãos, é para que ele encha todas as coisas. Quando a gente fala de encher todas as coisas, o que quer dizer isso? É aquela figura, aquele exemplo que Paulo dá em 2 Coríntios 3,18, quando ele fala que nós estamos sendo transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Então hoje, irmãos, para encher todas as coisas exteriores, Deus ele está usando o Cristo que está em nós. E ele está expandindo esse Cristo, ele está nos enchendo com esse Cristo. Você percebe agora o que é o corpo de Cristo? Você percebe por que Paulo diz até que todos chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo? Não é simplesmente algo individual, mas é Cristo enchendo-nos. E por nos encher, por nos encabeçar, ele vai então enchendo todas as coisas, ele vai encabeçando todas as coisas, ele vai tendo a primazia sobre todas as coisas. Veja, eu vou ler aqui nessa parte, a página 61, o segundo parágrafo, para a gente entender melhor. Veja, em Colossenses é dito que ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Cristo é o vínculo que une, que junta todas as partes num todo. Mas antes disso, o versículo traz: Cristo é antes de todas as coisas. Então, antes de criar todas as coisas, Deus precisou ter um ponto de partida. Quem foi o ponto de partida? Cristo. Porque se não houvesse ponto de partida, não seria possível unir todas as coisas, porque não haveria nenhum vínculo. Mas Cristo é o antes de todas as coisas. Ele é o ponto de partida, o ponto de união. Ele junta todas as partes em um todo. Para entender melhor, vejamos a ilustração a seguir. Então, a ilustração a seguir, ela mostra um círculo. Se você pensar que esse círculo é o todas as coisas, esse círculo tem um centro. Você já deve ter usado um compasso quando você estudava, não é? Então, no compasso, o que você faz? Você marca um ponto, aí você abre o compasso e ele faz o círculo praticamente sozinho, né? Você só gira ele. Então, quando você está usando o compasso, a primeira coisa que você faz é o ponto. Você marca o ponto em algum lugar. É isso, irmãos. Cristo é isso. Ele foi criado antes de todas as coisas para ser esse ponto que vai unir todas as coisas e que vai, a partir dele, encher todas as coisas. E se você olhar para a nossa realidade, irmãos,
É isso que ele está fazendo. A partir do nosso espírito, a partir de onde ele entrou, ele está se expandindo para encher todo o nosso ser. E quando ele enche todo o nosso ser, conforme ele vai nos encabeçando completamente, isso vai trazendo resultado nas pessoas ao nosso redor. Primeiramente na nossa família e depois nas pessoas ao nosso redor, irmãos. Aí Cristo vai encabeçando todas as coisas. Porque a partir do que há dentro de você, e você prega o evangelho para alguém, você colocou Cristo dentro dessa pessoa. Lógico, não é você, mas na verdade tudo é a graça de Deus, não é? Nós não pregamos, na verdade nós fomos encarregados do evangelho, mas tudo é pela graça de Deus. Então uma pessoa, quando ela crê, ela recebe Cristo. E o que Cristo quer? Também se expandir de dentro dessa pessoa, e aí ele vai colocar em outra pessoa, e assim vai, irmãos. É isso, é a forma como, por fim, Cristo vai encher todas as coisas. Você entende o corpo de Cristo, a igreja, quando fala da plenitude daquele que a tudo enche? Não é algo simplesmente individual. Sempre que se fala do corpo de Cristo, você precisa perceber o coletivo. É porque muitas vezes nós só olhamos para o individual que nós caímos, que nós não conseguimos muitas vezes enxergar o plano de Deus e só nos preocupamos com as nossas coisas. Por isso, querido irmão, querida irmã, vamos deixar, através de desfrutar da palavra, desfrutar do Senhor, vamos deixar o Senhor se expandir, vamos deixar de fato o Senhor ter a primazia sobre todas as coisas, irmãos. Vamos confiar no Senhor. Para finalizar, página 62, o segundo parágrafo. O versículo 15 de Colossenses 1 nos diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por esse versículo entendemos que na criação, Cristo foi criado por Deus, fazendo parte também da criação. Sendo o primogênito, ele é o primeiro. Sendo o primeiro, ele é o centro, o ponto de partida. Mas quando Cristo se tornou primogênito de toda a criação? Quando ele foi criado. Ele não foi criado depois? Não. Cristo foi criado antes. Quando terminou o seu trabalho, Cristo se ofereceu a Deus, assim como está em Hebreus 9,14, a respeito do Espírito Eterno. Quando se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno, tudo o que aconteceu com Cristo foi lançado para a eternidade. E na eternidade Deus consegue colocar Cristo em qualquer ponto do tempo. Por isso Cristo é o primogênito da criação, o centro, o ponto de partida. Ele é também o ponto que vincula toda a criação. No versículo 18 lemos: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Portanto, no versículo 15 vimos que Cristo é o centro, o ponto de partida de toda a criação, que une todos os pontos da velha criação. Agora, no plano da nova criação, que é espiritual, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele passou a ser o centro, o ponto de partida de toda a nova criação, da qual a igreja faz parte, pois é celestial. Aí amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre a plenitude daquele que a tudo enche. Quinta-feira, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O título: Cristo é a plenitude de Deus em tudo e em todos. E o versículo João 1,16. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Amém, queridos irmãos? O alimento diário de hoje está muito rico. Então eu vou ler alguns trechos. Vou começar lendo na página 63, o primeiro parágrafo. Lembrando, irmãos, nós estamos vendo o final, praticamente, do capítulo 1 de Efésios, no qual Paulo ele mostra que a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche. Então, o que significa, irmãos, isso? Nós precisamos ver onde nós estamos e aonde Deus quer nos levar, onde nós vamos chegar. Então veja, primeiro parágrafo, página 63. Deus Pai tem uma vontade. O mistério da vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas, as do céu e também as da terra. Então agradou ao Pai que toda a plenitude habitasse em Cristo,
por meio do seu encabeçamento. Todas as coisas habitarão em Cristo e Cristo encabeçará todas as coisas. Em Colossenses 2,9 lemos: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O termo divindade também pode ser traduzido para toda a plenitude da deidade, ou seja, tudo que possui as características de Deus. Toda a plenitude da divindade habita no corpo de Jesus. Ele era um homem e em sua carne habitava toda a plenitude da deidade. Cristo morreu, ressuscitou e gerou a igreja. A igreja agora se tornou o seu corpo místico, espiritual, celestial. Também hoje habita em Cristo corporalmente, por intermédio da igreja, toda a plenitude da deidade. Ou seja, todos os atributos divinos e todas as riquezas divinas habitavam corporalmente em Jesus Cristo quando ele vivia na carne. E agora, muito mais, habitam na igreja como o corpo de Cristo. A plenitude de Deus chegou até nós pela encarnação de Jesus Cristo. Então, irmãos, entendam o seguinte: toda a plenitude da divindade ou da deidade habitava corporalmente em Cristo. Quer dizer, aonde o Senhor Jesus ia, ele levava de fato tudo o que Deus é. Lógico que havia uma limitação porque ele estava em carne, certo? Então, apesar de ele levar tudo que Deus é, apenas as pessoas que estavam ao redor do Senhor poderiam desfrutar de tudo que o Senhor era e, consequentemente, toda a plenitude da deidade, da divindade. Agora, o Senhor morreu, ressuscitou e gerou a igreja. E veja, irmãos, hoje o corpo de Cristo tem a função de levar para as pessoas a plenitude da divindade. Isso, irmãos, é algo fantástico, porque uma coisa é lógico, o Senhor Jesus levar isso até as pessoas, mas veja como Deus, irmãos, no seu plano, ele é um plano grandioso, é um plano ousado, porque ele vai juntar todas as pessoas que ele salvou num corpo. E o que ele quer fazer? Ele quer primeiramente encabeçar, porque encabeçando, irmãos, quando o Senhor nos encabeça, ele vai também nos enchendo consigo mesmo, enchendo com a sua glória. É a glória de Deus que nos transforma. Lembre-se, por exemplo, quando o Senhor Jesus orou em João 17. Ele fala: eu tenho lhes transmitido a tua palavra. Depois no versículo 22 ele diz: eu tenho lhes transmitido a tua glória. Quer dizer, quando a palavra vem, ela vem para nos transmitir quem Deus é, para nos transmitir a sua graça e também para nos encabeçar, certo? Essa palavra, a palavra de Deus, ela nos traz a glória de Deus. Então toda vez que nós desfrutamos da palavra de Deus, nós somos infundidos com a glória de Deus. Mas a glória de Deus, irmãos, ela também expulsa de nós, pouco a pouco, os elementos que são nossos. Principalmente, irmãos, os elementos da nossa vida da alma, do nosso ego, os elementos divisivos. Então veja, preste atenção nisso, porque é muito importante. Hoje, Deus está querendo encher primeiramente você, encher com a sua glória, que é, quando a gente fala da glória de Deus, nós estamos falando do próprio Deus. Isso faz com que os atributos de Deus também encham você, certo? Então, você vai se parecendo cada vez mais com a imagem de Deus. E quem é a imagem de Deus? Cristo. Não é isso que Colossenses nos mostra, Paulo nos mostra em Colossenses? É por isso também que em 2 Coríntios 3,18, ele fala que nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Então, ele quer nos encher. Essa palavra grega, a plenitude, pleroma em grego, é encher até transbordar. Ontem nós vimos o Senhor, ele parte de um ponto para encher todas as coisas. Esse ponto é Cristo. Nós temos um hino que nós cantamos, ontem eu me lembrei dele. É aquele hino: a partir do Espírito para mente, vontade e emoção. Cristo em nosso ser se espalha,
saturando-nos então. Então, quando o Senhor está fazendo isso em nós, irmãos, essa é a obra de Deus hoje em nós, né? Quando o Senhor está fazendo isso em nós, quando o Senhor está nos enchendo, irmãos, o resultado é que os elementos do velho homem, do ego, todas essas coisas, eles vão saindo e nós vamos mostrando cada vez mais para as pessoas os elementos do novo homem. O corpo de Cristo é o novo homem. Então, quando lá em Colossenses Paulo fala sobre o novo homem, ele fala o seguinte: primeiramente, irmãos, ele começa Colossenses falando para nós que fomos ressuscitados juntamente com Cristo, buscarmos as coisas lá do alto. Ele fala sobre isso nos 4 primeiros versículos. E aí está no alto, né? Nas coisas do céu. Mas de repente, irmãos, a partir do versículo 5 até mais ou menos o versículo 10, o apóstolo Paulo, ele puxa as coisas para baixo. Por quê? Porque ele começa dizendo assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele começa, irmãos, a mostrar muitas coisas que depois em Gálatas ele mostra como as obras da carne. Então fica claro, irmãos, essa briga, essa luta entre a carne e o espírito tentando fazer o quê? Tentando tomar conta do nosso ser, da nossa alma. E aí no versículo 10 ele fala assim: e vos revestistes, aliás, no versículo 9, eu já vou ler o 9 também, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que significa isso, irmãos? Que o novo homem, ele tem uma imagem. A imagem do novo homem é Cristo. Quando fala que ele está se refazendo, é que a cada dia, irmãos, essa imagem tem sido formada no nosso interior. Porque nós somos o corpo de Cristo. E a função do corpo de Cristo é expressar toda a plenitude da deidade para as pessoas, para o império das trevas. Você percebe? E aí o versículo 11 ele diz assim: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, irmãos, esses elementos que nos dividem, que dizem: eu sou desse, eu sou daquele, eu sou assim, eu vejo daquela forma, tudo isso barra o Senhor de nos encher, porque vai nos limitando, irmãos. Nós vamos criando barreiras para o Senhor nos encher. Então o apóstolo Paulo aqui ele mostra: olha, no corpo de Cristo não há esse ou aquele, não há uma divisão de grego contra judeu, de circunciso contra incircunciso, enfim, de escravo contra livre. Cristo é tudo em todos. É por isso, irmãos, que quando o Senhor ora em João 17 e ele fala de receber a glória, ele diz o seguinte, versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então a unidade é algo que precisa ser aperfeiçoado em nós, irmãos. Olha o resultado de receber a glória, ser aperfeiçoado na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Você percebe, irmãos? Então a unidade, ela mostra para o mundo, a unidade do corpo de Cristo, ela mostra para o mundo quem é Jesus e quem somos nós, irmãos. Agora, essa unidade, eu repito, ela precisa ser aperfeiçoada, irmãos. Por quê? Porque às vezes eu discuto com o irmão por às vezes uma coisa boba, uma coisa tola. E aí eu me divido com ele. Falo, não, com esse irmão, por exemplo, não quero mais servir. Com esse irmão não quero mais ter comunhão. E aí vai crescendo. Aquilo, irmão, gera um problema entre famílias, um problema na igreja. E isso, infelizmente, irmãos, cria o que nós vamos ver aqui, um vácuo de poder onde Cristo não consegue encher. Veja só, nesse ponto, eu vou ler aqui na página 63, o último parágrafo, e depois um outro trecho ainda. Vejamos Colossenses 3, o versículo 11.
no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Essa é a realidade do corpo de Cristo, do novo homem. Por esse versículo, vemos que no novo homem, que é a igreja, somente deve haver Cristo, porque o trabalho de Cristo é encher-nos de si mesmo, dos elementos divinos. Por isso, se você ainda tem elementos que se dividem entre si, tais como ser grego ou judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, Deus quer remover tudo isso, porque todas essas coisas nos dividem, não edificam. Mas quando edificados até o ponto máximo, Cristo nos enche com todos os elementos de Deus. Aleluia. Eu vou ler também página 64, o terceiro parágrafo. Entenda bem essa ilustração, veja só. Vamos ilustrar de outra maneira. Por que há crime organizado nos morros cariocas? Por que há milícia? Por que há terra sem lei? Porque há vácuo de poder. Quando um governo não consegue ocupar aquele espaço com o seu governo, com o seu domínio, alguém entra e ocupa. Quando não há governo, há desgoverno. Outras coisas começam a ocupar o espaço que seria para o governo. Você sabe por que Deus precisa fazer da igreja sua plenitude e a partir da igreja encher todas as coisas? Porque não pode haver vácuo de poder. Quer dizer, aonde a igreja não entra, onde o corpo não leva a autoridade de Deus, quem está reinando, quem está imperando? É o império das trevas, irmãos. Vocês percebem? Isso é muito importante. Nós todos precisamos. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos passar a gastar mais tempo do nosso dia desfrutando do Senhor para que Ele nos encha. Para finalizar, eu vou ler o último parágrafo da página 64. Por isso, Cristo é tudo em todos. Ele vai ocupar todos os espaços. Seu governo vai ocupar todos os espaços por meio da igreja. Por isso, primeiro, nós não podemos deixar espaço sem ser governado por Deus, por Cristo. Minha mente, minha emoção e minha vontade têm de ser governados por Cristo. Não pode ficar nenhum espaço vazio para outra coisa entrar. Ele nos batizou para dentro de um só corpo e nos está dando de beber de um só Espírito para encher, encher, encher e encher. Há espaço vazio ainda? Vamos encher, encher, encher. Ainda temos muitos elementos naturais. Ainda temos muitos elementos da carne. Então Cristo precisa encher mais e encher mais. Quando encher totalmente sua igreja, Cristo vai poder encher todas as coisas por meio da igreja. Porque a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Cristo será tudo em todos. O título da sexta-feira: abandonar a natureza terrena e encher-se das coisas do alto. O versículo, Colossenses capítulo 3, versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Muito bem, queridos irmãos, vamos ver hoje então os pontos da sexta, do sábado e do domingo. Primeiramente, irmãos, o título dessa sexta-feira, que nos diz abandonar a natureza terrena e encher-se das coisas lá do alto. Então, onde nós vemos isso em Colossenses 3. Na quinta-feira eu falei um pouco sobre isso. Nós nascemos do alto. Veja, em João 3, o Senhor falou para Nicodemos: o que importa é você nascer de novo, e esse nascer de novo é nascer do alto. O nascer do alto, irmãos, é nascer do Espírito e da vida, da água que fluiu do lado do Senhor, da vida de Deus. Nesse trecho de João 3, nós vemos o Senhor falando palavras que vêm lá do alto para Nicodemos, falando o que na verdade importava, o que era importante para Nicodemos, mas Nicodemos, mesmo sendo um ancião, uma pessoa já madura, uma pessoa importante para o povo judeu, uma pessoa esclarecida nas leis do Antigo Testamento, mesmo com tudo isso, irmãos, Nicodemos não entendia aquilo que o Senhor falava. Isso por quê? Porque Nicodemos, ele tentava entender as coisas celestiais, as coisas lá do alto, com a sua mente terrena. Então, quando o Senhor falou sobre nascer de novo, logo ele pensou:
Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Veja, irmãos, nós precisamos sempre tomar cuidado de não interpretar as palavras de Deus, não receber as palavras de Deus usando a nossa mente, irmão, simplesmente a nossa mente terrenal, o nosso entendimento terrenal. Por isso nós precisamos sempre de espírito, de sabedoria e de revelação. Precisamos que os olhos do nosso coração sejam sempre iluminados. Então, irmãos, o que fazer para entender a revelação que vem do alto? Aí nós podemos ir para Colossenses. Colossenses, capítulo 3, Paulo diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, dois princípios aqui importantíssimos. Primeiramente, eu preciso colocar a minha mente no Espírito. Eu preciso pensar e buscar as coisas lá do alto. Segundo, veja quando ele fala, porque morrestes. Então, tudo o que é terreno, irmãos, também precisa morrer. Inclusive, o nosso parecer, o nosso entendimento, a nossa mente, que está sempre acostumada a ver as coisas com os olhos desse mundo. Então, a nossa natureza terrena, ela precisa morrer. A nossa mente, que vê só as coisas que lhes são palpáveis, as coisas visíveis, ela também precisa morrer. O que funciona, irmãos, é buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. É assim, irmãos, que nós vamos tendo a realidade do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Pleno conhecimento do quê? Daquilo que é do alto. Por que Nicodemos não entendia? Porque a mente dele durante toda a sua vida acostumou com as coisas da terra. O que o Senhor falou para Pedro em Mateus 16, quando na verdade ele se dirige a Satanás, ele diz: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Isso é até onde Satanás vai. Naquilo que é dos homens, irmãos, ele sempre vai ganhar de nós. Ele tem sabedoria, conhecimento acumulado, 6.000 anos acompanhando o desenvolvimento do homem. Mas no que diz respeito às coisas lá do alto, ele não tem sequer um segundo. Nós aí levamos vantagem, por isso nós precisamos sempre levar a luta para onde nós temos vantagem, para a esfera celestial. Para encerrar a sexta-feira, eu vou ler página 66, o terceiro parágrafo. Quando buscamos as coisas lá do alto, Cristo tem chance de encher-nos do combustível lá do alto. Vamos deixá-lo encher nossa mente. Antes andávamos na vaidade de nossos pensamentos, como todos os demais gentios, mas agora pensamos nas coisas lá do alto, para Cristo encher nossa mente. Porque morrestes, aquele velho homem que não permite que Cristo encha, porque é de outra natureza, morreu. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. O nosso destino é a glória. Muito bem, vamos para o sábado. Sábado, o título é A Autoridade e o Governo de Deus, Cristo em tudo e em todos. 1 Coríntios 15, 28 é o versículo. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, irmãos, no dia de hoje, nós vamos continuar no trecho de Colossenses 3. Por quê? Veja, começou falando, o capítulo, vamos buscar as coisas lá do alto, vamos pensar nas coisas lá do alto.
Depois, a partir do versículo 5 até o versículo 9, nos dá uma lista de obras da carne. E nos diz no versículo 5 que a nossa natureza terrena precisa morrer. Essa questão da natureza terrena, irmãos, é aquilo que está em nós e que produz os pecados. Então você tem uma lista de pecados aqui. Tudo isso vem enquanto a nossa natureza terrena ainda está muito viva. Cristo foi crucificado e na cruz, irmãos, ele tratou com a nossa natureza terrena, com o nosso ego. Isso objetivamente. Agora, subjetivamente, irmãos, se nós não aplicarmos a cruz de Cristo, a realidade da cruz de Cristo que está no nosso espírito, a nossa vida da alma, o nosso ego, ele ainda continua vivo. E quando continua vivo, irmãos, essas coisas elas vão despertando, elas vão cada vez mais tomando forma. Nós nunca, irmãos, vamos parar de lutar contra a carne, contra a vida da alma. Isso vai ser até o fim. Mas essa luta não é uma luta em que você trava, é uma luta em que você aplica a vitória de Cristo. Porque nós, irmãos, como nós vemos em Romanos 7, o bem que nós não conseguimos fazer. Mas Romanos 8 nos dá o segredo. O segredo, irmãos, é nós nos voltarmos ao Espírito. É mortificar os feitos do corpo. Aí, aqui em Colossenses, ele dá uma lista, ele fala prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Ele diz, por estas coisas é que vem a ira de Deus. E ele fala, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo. Agora despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros. Tudo isso, irmãos, faz parte do velho homem. Por isso que ele fala, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então é o velho homem e os seus feitos. Hoje, irmãos, nós nos revestimos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa semana, não é, o título da mensagem é A Plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, certo? O que é isso? Isso é o corpo de Cristo. Quer dizer, individualmente nós somos membros, então coletivamente somos o corpo de Cristo. O Senhor quer encher os seus membros. E aí, irmãos, enchendo os seus membros, ele vai então fazendo com que o seu corpo também se torne a plenitude daquele que a tudo enche. Quando os seus membros, quando nós individualmente somos enchidos de Deus, somos saturados de Deus, começa a acontecer o que nós vemos no versículo 12. Aliás, versículo 12 em diante. Então veja, nos versículos 5 até o 9 nós temos o velho homem com os seus feitos. Mas a partir do versículo 12, nós vemos o quê? Nós vemos o resultado do encher de Cristo. O resultado desse novo homem se refazendo. Então o versículo 12, ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso aqui vai contra toda aquela lista dos versículos 5 a 9. Isso aqui, irmãos, é o novo homem se refazendo à imagem de Cristo. Quer dizer, quando Cristo vai te enchendo, você começa a se tornar a pessoa do versículo 12 em diante. Veja a diferença no trecho dos versículos 5 a 9, é tudo uma questão individual, não é? Fala tudo, é tudo para você, é tudo para satisfazer os desejos do velho homem da carne. Mas você já reparou que aqui do versículo 12 em diante, tudo é para o corpo, porque ele diz para nós nos revestirmos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha o versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós.
Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Veja, irmãos, esse é o resultado de estar sendo enchido da plenitude de Deus. Quando o Senhor, a partir do centro, a partir do nosso espírito, vai se expandindo. Então você quer comparar? É só você olhar. Como é que você está? Está ainda nos versículos 5 a 9 ou nos versículos 12 em diante? Isso mostra, irmãos, o nosso crescimento. E você entende bem? Veja, versículos 5 a 9, individual, é o eu. É a expressão do nosso eu. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentindo uns para os outros. Mas, versículos 12 em diante, ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando, perdoando. Isso é o que faz diferença para o corpo de Cristo. Por isso o 14 diz, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Desnecessário dizer que aqui a palavra amor é ágape, não é? É só o amor ágape que consegue ser o vínculo da perfeição, vinculando-nos uns aos outros. Querido irmão, querida irmã, é dessa maneira, quando nós estamos inseridos nesses versículos, do 12 em diante, que Cristo está encabeçando-nos e que Cristo está enchendo-nos. Se você quer saber se você está sendo encabeçado por Cristo, são os versículos 12 em diante. É só você ver como é que você está se portando. É lógico, irmãos, que nós estamos nesse processo de encabeçamento, de santificação. Então, nós precisamos olhar para esse alvo. É isso aqui que eu quero. Eu vou deixar... Se você perceber, eu estou caindo nos versículos de 5 a 9. Então, imediatamente eu preciso me arrepender e voltar, irmãos, para o Espírito, colocando a mente no Espírito, para que eu seja encabeçado, para que Cristo possa, então, continuar crescendo, me saturando, enchendo, porque aí eu volto a experimentar e expressar os versículos de 12 em diante. Nesse ponto, eu quero ler no página 68, segundo e terceiro parágrafo. Veja só. Ao ser cheios das riquezas de Deus, com os atributos de Deus, estamos mudando a nossa natureza. Passamos a ter compaixão como Jesus, que quando veio à terra, teve compaixão das multidões. Passamos a ter compaixão das pessoas nas ruas quando perguntamos, posso orar por você? Você vê a carga negativa que cada um carrega. Precisamos aprender a ter compaixão das pessoas, suportando-nos uns aos outros. Passamos de maledicentes, de pessoas que gostam de criticar os outros, para apoiadores uns dos outros, que suportam uns aos outros em amor, perdoando-nos mutuamente, caso haja motivo de queixa contra alguém. O perdão é algo divino. Deus nos perdoou e nós, revestidos da compaixão de Cristo, também passamos a perdoar uns aos outros. Não carreguemos ressentimentos para o caixão. Aprendamos a perdoar e a pedir perdão também. Vamos limpar as coisas aqui da terra. Se há algum caso, se há alguma causa pendente, vamos resolver. Não deixemos para o julgamento de Cristo. Vamos perdoar, pedir perdão, viver livres, mas soltos, não carregando nenhuma raiz de amargura. Ó Senhor Jesus! Lembremos, Colossenses 3, 14 e 15. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Veja, irmãos, nessa sequência, Cristo está nos encabeçando. Quando Ele nos encabeçar, por fim Ele vai encabeçar também todas as coisas. E quando Ele encabeçar todas as coisas, o que Ele vai fazer? Ele vai entregar e sujeitar-se também ao Pai. E é nesse momento em que Deus vai ser tudo em todos. Você vê a importância, irmãos, de hoje nós sermos encabeçados por Cristo? Muito bem, agora vamos para o domingo.
Domingo o título é Nova Jerusalém, a plenitude divina na igreja. Versículo Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então eu terminei o sábado falando, não é, sobre Deus ser tudo em todos. Essa é a realidade da Nova Jerusalém. Eu vou ler aqui na página 70 o segundo parágrafo. Veja, a Nova Jerusalém é a igreja. Cristo já encheu a igreja e a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Na versão da Bíblia de Jerusalém, Apocalipse 21:3 diz: e ele, Deus com eles, nome composto de Deus, será o seu Deus. Já que ele encheu a igreja não somente é o corpo de Cristo, mas o próprio Cristo. Assim como Cristo encheu a igreja consigo, ele entregará tudo ao Pai e por meio do Filho estaremos inseridos também no Pai. Deus na eternidade sem fim será Deus com os homens. Emanuel, homem e Deus totalmente unidos. Deus com eles. Aleluia. É isso, irmãos, que Deus está fazendo. Hoje nós podemos permitir que Ele faça isso até a sua volta, ou se nós não permitirmos esse encabeçamento, esse crescimento, essa expansão de Cristo no nosso ser, se nós não permitirmos isso, irmãos, nós sofreremos. Isso vai acontecer, mas vai acontecer como que através do fogo. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3, aí nós sofreremos o dano. Aonde? Nas trevas, ranger de dentes, nas trevas exteriores, onde haverá trevas e ranger de dentes. Nós vamos estar na Nova Jerusalém nessa condição desse segundo parágrafo. A questão é, nós vamos pegar o caminho mais fácil ou o caminho mais difícil? Eu quero aproveitar, irmãos, esse caminho mais fácil, que é o caminho de hoje, de Deus me encher, eliminando as coisas naturais, as coisas ruins que há em mim, no meu ser, me enchendo com a sua vida, a sua natureza. E aí, irmãos, então eu vou expressando aquilo que Deus é. Se essa obra termina até a volta do Senhor, nós somos vencedores. Reinaremos com Cristo e não precisaremos passar pela disciplina do reino milenar. Veja, irmãos, se nós olharmos assim, o que parece é que Deus está fazendo uma grande limpeza no universo, uma espécie de triagem, em que tudo aquilo que é negativo está sendo tratado hoje, durante o tempo. E aí, quando chegar na Nova Jerusalém, todas as coisas negativas já foram tratadas e vão ser separadas e jogadas aonde? No lago de fogo. No mundo de outrora, nós tínhamos as criaturas que viviam nessa terra, os seres pré-adâmicos, e tínhamos os anjos como os administradores, os governantes, não é? E nós tínhamos principalmente um anjo, um arcanjo chamado Lúcifer. E na descrição dele, irmãos, ele era perfeito, não é? É isso que a Bíblia nos diz. Mas veja, irmãos, até o que é perfeito pode se corromper. Tudo o que não é Deus pode se corromper. Então Deus, irmãos, Ele está tratando tudo o que não é Deus dentro do tempo. E quando nós entrarmos na eternidade, na Nova Jerusalém, tudo que não é Deus já vai ter sido tratado, irmãos. Vai estar ali no Lago de Fogo. Então não vai mais haver a oportunidade de se estragar aquilo que Deus fez, porque Ele já tratou com tudo dentro do tempo. Quer dizer, a partir da Nova Jerusalém, a partir da eternidade, Cristo encabeçou a igreja, já encabeçou a igreja. Cristo já encabeçou todas as coisas. E Cristo, não é? Lhe sendo sujeitas todas as coisas, Ele sujeita tudo ao Pai. E aí o Pai pode ser tudo em todos. Como é que nós fazemos, como é que nós nos mesclamos com o Pai? É através de Cristo, entende? Veja, irmãos, o que Deus está fazendo. Na Nova Jerusalém, irmãos, nós vamos ser
essa mescla de Deus com o homem. Por isso o versículo, né, essa tradução da Bíblia de Jerusalém é muito precisa, porque ela fala Deus com os homens, né, Deus com eles, como um nome composto, né, como se fosse José Carlos. Então quer dizer, Deus com eles é um nome, é mesclado. Não é duas pessoas, não é Deus e eles, já está mesclado. E aí na Nova Jerusalém, veja os versículos do Apocalipse 22, de 1 a 5. Olha o ambiente. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Isso diz respeito às nações da Nova Jerusalém. Então uma coisa é a Nova Jerusalém, outra coisa é as nações na Nova Jerusalém, são os povos. Veja, é como eu disse, tudo já foi tratado dentro do tempo. Aí o versículo continua: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Por que cito o Cordeiro, irmãos? Muitos acham que isso é um engano, que quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, nós não vamos lembrar de mais nada. Então você não vai lembrar do que você viveu aqui. Irmãos, isso é um grande engano, e a prova disso é a menção não simplesmente do trono do Filho, mas do Cordeiro. Se você não se lembrar do pecado, das coisas que eram, você também não vai se lembrar do Cordeiro, de como Cristo pagou para que você estivesse ali. E aí você não vai dar o valor. A menção do trono do Cordeiro é para mostrar que nós vamos ser gratos eternamente, sabendo que nós só estamos ali porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você percebe? Nós vamos nos lembrar, só que é lógico, não é? Com outro corpo, com uma outra mente, certo? Algo totalmente renovado por Deus. Algo sem o pecado, irmãos. Mas nós vamos sempre nos lembrar, saber quem nós somos, lembrar, né, das nossas experiências, daquilo que nós desfrutamos, da nossa experiência com Deus, uns com os outros, isso por toda a eternidade. Então lembre-se, essa janela do tempo, Deus está tratando com tudo que é negativo, para que na eternidade, irmãos, não haja nada que não seja Deus. Assim, Deus vai ser tudo em todos. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página www.igrejaemribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.